Breve Catecismo Westminster, o único Deus e a vida cristã. Ao utilizar as descrições e nomes para descrever Deus, a Bíblia nos mostra o fato de o Deus que se revelou a Israel e em Cristo é o verdadeiro, o único e o vivo Deus. Breve Catecismo pergunta 5. Há mais de um Deus? Vejamos o que a Bíblia diz. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Portanto, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Que provas podemos oferecer de que há um só Deus vivo e verdadeiro? A prova bíblica. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A prova da razão, visto que só pode haver uma primeira causa e um final definitivo de todas as coisas. Assim, a Escritura é lógica quando diz como primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Por que não começar nosso estudo de Deus com a Trindade? Porque este é o método que a Escritura usa. A Bíblia apresenta primeiro a verdade do único Deus vivo e verdadeiro. Posteriormente, estudaremos o mistério da Trindade. O que significa dizer um só nesta resposta? Significa dizer que não nega o fato da Trindade, nem a deidade de Cristo ou de Espírito Santo. Antes faz ver que absolutamente nenhuma outra pessoa ou ser compartilha os atributos de um só Deus verdadeiro. Ele não se compara com nada mais no universo inteiro. Todo ele foi criado e também é governado por ele só. O que podemos aprender com esta verdade? Podemos aprender a reconhecê-lo como todo-poderoso e soberano. Nossa atenção é assim dirigida ao fato de que há um só supremo ser, criador, planejador e legislador do mundo, e que ele é o único. Como é conhecida a doutrina de um Deus? Essa doutrina é conhecida como monoteísmo, em oposição ao politeísmo, que é o ensino de que há muitos deuses. Há religiões politeístas, todavia, Paulo diz: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, parte B. Qual o sentido da palavra vivo nesta pergunta? A palavra vivo enfatiza que só ele possui vida em si mesmo, e é, portanto, a fonte de vida para todas as suas criaturas. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. João, capítulo 6, versículo 57. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Há mais de um Deus? Qual é um bom versículo da Bíblia para decorar e lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 5? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Conclusão: o único Deus e a vida cristã. Deve haver um relacionamento definido entre nossa crença no único vivo e verdadeiro Deus e nosso viver cristão.